Saiba tudo o que vai acontecer em sua novelinha preferida. Flagras, notícias e alerta de spoiler. Tudo a partir de agora. Yasmin diz que descobriu o envolvimento de Paulo, Roberto e Pedro com o tráfico. Em conversa com Graça, André diz suspeitar das atitudes de Pedro. Edivaldo pega o depoimento de Yasmin e a libera. Ela se desespera, mas antes, Yasmin foge de Pedro. Ele a persegue, mas ela encontra Canarinho e o policial desiste de persegui-la. Jade chora ao ver Thaís e André discutindo. Pedro fica furioso e retorna para pegar suas coisas. André e Dagoberto procuram por Trombada. Bruno fica mexido com os conselhos de Yasmin e Canarinho. Os alunos postam fotos de Trombada na internet. Inês complica com Clementina. Já Yasmin vai até a delegacia e denuncia Pedro. O vilão se encontra com Paulo, Roberto e Tálio. Depois disso, Edson e Vitor conversam na prisão. Sofia e Antônio pensam um no outro. Trombada vaga pelas ruas. Edson fica assustado com o tratamento recebido na prisão. André pede para providenciarem um segurança para Yasmin. Paulo Roberto segue para a leitura de testamento de Lara. Edivaldo pede escolta para Sofia acompanhar a leitura do testamento. Carlos segue para buscar Andréia. O advogado de Lara avisa que o testamento causará impacto em muita gente. Paulo Roberto ofende Carlos e Andréia. Beatriz o expulsa da sala. O advogado avisa que ainda falta uma pessoa para a leitura do testamento. André chama Pedro para uma conversa. Minha Flor desperta do coma. Os alunos da República ficam felizes ao falarem com Minha Flor. Sofia é levada para a leitura de testamento. André e Carlos também seguem para o local. Rafael pede Gabriela em noivado. Paulo Roberto chega na universidade. Jade diz não ver a hora de voltar para casa. Graça diz que já providenciou segurança para Yasmin. Madalena acha que uma caixa com notas de R$100 no quarto de Fernando. Pedro discute com Graça e ela pede respeito. Madalena desconfia que Fernando esteja roubando. Trombada vaga perdidos pelas ruas. Minha Flor mexe a mão e a mão de vaca se emociona. Sophie chega à universidade para a leitura do testamento. André diz que precisa de provas contra Paulo Roberto. Carlos ameaça o reitor. Fernando trabalha no trailer da faculdade. O capanga de Pedro fotografa Canarinho chegando na casa de Bruno. Yasmin chega para a leitura de testamento e todos ficam surpresos. O advogado de Lara diz que ela também foi convocada. Durante a leitura do testamento, Yasmin revela a verdade sobre a relação dela com Lara. Dagoberto se emociona ao rever Minha Flor. Trombada é ajudado por um mendigo na rua. Sofia volta para a prisão. Madalena chega com Fernando na delegacia. Ela se antecipa e diz que Pedro é um traficante do veludo azul. Furioso, Pedro diz que Yasmin pagará caro. Fernando diz toda a verdade diante de Graça, Edivaldo e André. O menino avisa que Bruno tem um dossiê com provas contra os traficantes do veludo azul. O advogado passa um vídeo com Lara fazendo a leitura do testamento. Ela deixa todos seus bens para Yasmin. Todos ficam chocados, claro, né? Zeca e Madalena vão atrás de Fernando na faculdade. Paulo Roberto fica indignado com a leitura do testamento. Fernando confessa ter vendido drogas para Pedro. O recepcionista do hotel fala da visita de Pedro fez a Taylor. Zeca diz que levará o filho para depor na delegacia. Pedro nega ter visitado Taylor no hotel. Canarinho conversa com Clementina. André pede para Madalena, Zeca e Fernando serem discretos. Graça diz que precisarão de mais provas contra Pedro. O delegado chama a policial para irem atrás de Bruno. André ordena que Pedro faça plantão na delegacia. Fernando conta toda a verdade para os policiais. Canarinho e Clementina contam para Sofia que Bruno tem um dossiê contra os traficantes do veludo azul. Escondido, o capanga de Pedro, Ayrton, fotografa tudo. Pedro é avisado e diz que Paulo Roberto que já sabe com quem está o dossiê. Eduardo e Aderlise descobrem que Lara deixou tudo para Yasmin. Na prisão, Edith pede para que Vitor tente arrumar um celular com outros prisioneiros.
mas o rapaz se recusa. Madalena fica triste diante do Fernando. Dagoberto recebe uma ligação e fica decepcionado. O cachorro trombado é cuidado por um mendigo. Clementina diz que decepciona com Bruno. Inês diz que Pedro armou contra ela. Sofia é levada para a cela. Antônio vai à casa de Bruno. Madalena recebe o apoio de Marinha. Zeca perdoa Fernando. André segue para a casa de Bruno e diz a saber da verdade sobre o dossiê. Taylor diz acreditar que Pedro matou Lara. Pedro estranha a ausência de André. Canarinho se diz aliviado com a atitude de Bruno. André fala com Graça sobre o encontro que terá com Canarinho para pegar o dossiê. Ayrton, capanga de Pedro, segue Canarinho. Revoltado por ter sido enganado pelo próprio amigo, Antônio dá um soco em Bruno. Marinha lamenta a atitude do rapaz. Bruno liga para Canarinho e pede para ele entregar o dossiê para André. O delegado pede para Antônio se acalmar. Já há de temer comer a salada pedida por Thaís. Sofia pede para que o delegado, o cachorro trombada, segue com o mendigo. Andréa sente falta do animal. Elizabeth e Rafael visitam Vitor na prisão. Já Canarinho pega um táxi e é seguido por Ayrton. O delegado se envolve em um acidente e segue sozinho para o local marcado. Fernando promete não errar novamente. Pedro estranha o comportamento de Edivaldo. Sofia se irrita com a demora do delegado. Já Bruno chora com as lembranças do passado. André e Graça vão ao encontro de Canarinho. Canarinho é perseguido por Ayrton. Yasmin procura Beatriz e avisa que Lara deixou um apartamento para Rafael. Ela ainda avisa que Lara gostaria que o rapaz não estivesse no Brasil quando descobrisse que o pai é um bandido. Canarinho chega no local marcado e deixa o dossiê por ali. Ele retorna para o táxi. Ayrton aproveita e pega o dossiê. André chega no mesmo momento e é quase atropelado. Já o delegado aponta a arma para o impostor. Esse foi o spoiler de hoje. Se inscreve no canal e deixa aqui no vídeo sugestões para os novos vídeos.